Certo? Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 3. Na unidade 3 nós estamos vendo algumas situações ali do Teorema de Tales, tem vários casos para a gente verificar. Vamos retomar ali o que a gente viu na aula passada, na página 15, e vamos ver as outras situações então. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Na aula passada a gente estava vendo ali aqueles bambus, né? O cara querendo fazer uma horta. O que tem a ver a horta com o Teorema de Tales, né? As medidas, tudo direitinho. Então a situação era esta, tá? Fausto está construindo uma horta suspensa em sua casa e vai utilizar uma estrutura de bambu. Né? Daí o que a gente observou na estrutura ali? Que esses bambus aqui da horizontal aqui, eles estão não é alinhados, é paralelos, né? Ele representa para nós o feixe de paralelas. E aqui ele colocou um bambu, então, na vertical, e aqui esse aqui oblíquo, né? Ele botou inclinado ali, o bambu, certo? A gente já percebeu que quanto mais deitado está o bambu, maior vai ser a distância aqui, ó, entre essas intersecções, né? Então, se aqui, por exemplo, tem 16 centímetros, né? Aqui vai ter mais do que 16, claro, está deitado, né? Então, uma escada, por exemplo, pensa em 2 andares, uma escada que está em pé, ela leva um percurso menor do que uma escada que está deitada, né? Para tu chegar de um andar ao outro, certo? Então, mas existe uma proporcionalidade, proporcional, né? Se este aqui é o dobro deste, então essas retas aqui estão paralelas, esse aqui vai ser o dobro desse aqui. E é verdade. Eu poderia até esconder assim, ó. Tá? Poderia esconder esse 10 e pensar assim, ó. Se esses bambus estão paralelos, né? Qual a medida eu devo colocar se esses dois aqui estão paralelos? Qual medida eu devo colocar? Eu devo fazer essa intersecção aqui, ó, para que este bambu esteja paralelo com os outros dois. Eu observo que a relação desse aqui, ó, para esse aqui, ó, é de dobro. 16 em relação a 8 é de 2 vezes. Significa, tá, que se eu posicionar, eu tenho que posicionar de forma que esse aqui em relação a esse aqui seja de dobro também, não é? Então, por exemplo, 20 dividido por... Daí eu meço aqui, ó, 20 dividido... Eu inclino aqui e vejo que aqui tem 20, tá? Daí, para estar inclinado, vamos ver em que posição ele tem que... É que, na verdade, ele vai ficar, né? 20 em relação a x, é um valor aqui que eu vou botar, tem que ser relação de dobro também. Né? Só trocar esses dois de lugar, 20 dividido por 2 é x, quer dizer, teu x tem que ser 10, daí tu descobre ali que a posição é de 10. Tá? Então essa é a primeira situação, né? O Teorema de Tales ele vai funcionar assim para nós, de proporcional. Usa proporcionalidade. Continuando então, vamos analisar as razões entre os segmentos de reta. Deixa eu colocar. Vocês estão me acompanhando aí? Por favor, escreve aí para mim. Tá, muito bem, Maria. Tá? Só tem 4 assistindo ali, né? A Késia, o João e o Érico. Me deem um oi aí, por favor. Vocês não estão no horário de verão, né? Vamos analisar as razões entre os segmentos de reta da primeira e da segunda transversais.
Então, 20 em relação a 10 é uma relação de dobro. 16 em relação a 8 é uma relação de dobro, né? Observamos então que as medidas desses segmentos formam uma proporção, sim, porque a razão obtida dessas duas aqui vai ser igual à razão obtida dessas duas. Acompanha no teu livro ali o que eu estou lendo, tá? A figura vai ficar em foco aqui para nós. Tá? Podemos obter inúmeras outras proporções. Veja, 20 em relação a 10 é igual a 16 em relação a 8. 20 em relação a 10 é a mesma coisa que 16 em relação a 8, que é o que a gente já viu. 26 em relação a 13, o que é 26 em relação a 13? Sei lá por que ele pegou este número, né? 26, ele pegou outros valores, né? 26 em relação a 13 é relação de dobro também, tá? 26 dividido por 13 é dobro, mas não tem nada a ver com isso aqui, né? Não tem nada a ver, esse 26 com 13 não está falando desta situação, mas ele pega outras situações, 60 em relação a 30 também, 10 em relação a 5 também é uma relação de dobro, né? Tem alguma pergunta aí para fazer? Não? Tá. Então tá. Essa conclusão vale para todo o conjunto de retas paralelas cortadas por duas transversais e é conhecida como o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales é esse, ó, que está no final ali, ó. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos segmentos correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Vou colocar o desenho e ler novamente, tá? Para que vocês compreendam, tá? Ó, então ali, ó. Se um feixe de paralelas, esses aqui é o meu feixe de paralelas, cortada por duas transversais. Essa aqui é uma transversal e essa aqui é a outra transversal. Feixe de paralelas cortada por duas transversais. Os segmentos determinados sobre a primeira transversal, a gente pode supor que essa aqui é a primeira transversal, ele determina esses segmentos, esse segmento aqui e esse segmento aqui. Tá? Os segmentos determinados pela primeira transversal, ou se quiser essa aqui como primeira, tanto faz. Eu vou usar essa aqui como primeira. Tá? Os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes. Ó. Então, esse segmento e esse segmento é proporcional a esse segmento que é correspondente a esse e a esse segmento que é correspondente a esse. Então, digamos, esse segmento, a este segmento, né, o segmento produzido aqui, ó, nessa faixa aqui, corresponde a esse segmento produzido aqui nessa faixa. Esse segmento aqui corresponde a esse segmento. E a gente diz que eles são proporcionais, ou seja, a comparação deste com esse tem que ser a mesma comparação deste com este. São proporcionais a seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. É isso que está falando o Teorema de Tales também. Seria interessante comentar, ele não comentou aqui, sobre incomensurabilidade, né? E daí a coisa fica um pouquinho mais interessante. Vamos analisar o Teorema de Tales considerando os dois casos a seguir. Vamos ver o primeiro caso. Observamos três retas paralelas, A, B e C. Deixa eu colocar o desenho em foco aqui para vocês. Tá? Ó, e quando ele usa esses tracinhos assim, ó, significa que a medida do segmento AB é igual à medida do segmento BC, senão ele usaria tracinhos diferentes. Dois tracinhos aqui, significa que esses segmentos têm a mesma medida, tá? E o que vai acontecer é que esse segmento aqui, ó,
que tem medida diferente desse, mas vai ser proporcional aos seus correspondentes. Ou seja, tu tem essas duas transversais aqui, certo? E essas retas azuis aqui são paralelas. Se tu divide essa região aqui em duas de mesma medida, ou seja, esse segmento é igual a esse segmento, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Esse segmento tem que ser igual a esse segmento. E faz todo sentido para nós, é justo, né? Tu está dividindo pela metade os dois, então esses dois têm a mesma medida e esses dois têm a mesma medida, embora os seus correspondentes não tenham a mesma medida entre si. Claro, essa reta rosa aqui está mais inclinada, essa mais deitada, né? Essa aqui está mais inclinada. Então, essa é uma situação. Observamos três retas paralelas, A, B e C, cortadas por duas retas transversais, que a gente chama de RS. RS são as transversais, em que o segmento AB é côngruo ao segmento BC. Eles têm a mesma medida, tá? Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. O AB tem a mesma medida que o BC. É isso que está sendo comentado aí. Se os segmentos AB e BC são congruentes, podemos concluir que a razão entre as medidas deles é 1. Sim, uma medida dividida por ela mesma, certo? É 1. Vamos provar que AB sobre BC, ou seja, esta medida aqui dividido por essa medida aqui, é igual a esta medida aqui dividido por esta medida aqui. E que AC, e que toda essa medida aqui, ó, tá, dividido por AB, ó, toda essa medida aqui, ó, dividido por esse pedaço aqui, ó, tem que ser igual a toda essa medida dividida por esse pedaço aqui também. Ó, PR, que é toda a medida, dividido por PQ. Como é que ele vai provar então isso? Assim, ó, para isso traçamos pelo ponto P uma reta U, tá? E essa reta U tem que ser paralela a R. Tá falando, eu teria que mostrar também que a regra do paralelogramo aqui, né? Vamos ver como é que vai sair aqui. Então, uma reta U paralela à reta R aqui, né? Então ele faz uma reta U paralela à reta R aqui. Então essa reta é a U. E ali passando pelo Q também é a mesma coisa. Vamos colocar aqui. O desenho fica melhor aqui, né? Então a reta U é paralela à reta R aqui, certo? E corta nesse ponto aqui, tá? Pela regra do paralelogramo, essa medida aqui tem que ser igual a essa aqui. E aqui também a mesma coisa, tá? Pela regra do como V é paralela a R, essa medida aqui tem que ser essa mesma medida aqui. Então a gente faz assim, né? A gente pode botar dois tracinhos ali. Tá? Ele diz assim, ó, que o segmento ABSP, ABSP, tá? Isso aqui, ABSP, é um paralelogramo. E se ele é um paralelogramo, as medidas PS e AB são côngruas. Porque no paralelogramo tem essa propriedade. Eu acho que eu deveria mostrar isso. É o que eu já falei para vocês. Os lados opostos têm a mesma medida, 2 a 2. Então essa medida é igual a essa medida aqui é igual a essa. Por isso que se aqui é 2 tracinhos, aqui também vale 2 tracinhos. Isso vai acontecer aqui também para esse retângulo aqui. E ele chama então o segmento PS, que é esse PS, igual ao segmento AB. E BCTQ, ó,
BCTQ está aqui, ó. BC T e Q é outro paralelogramo. Essa medida aqui é igual a esta medida aqui. Isso que nos interessa. QT, tá aqui, QT é igual a PS. Como AB é congruo a BC, como esse aqui é congruente a esse aqui vai ser congruente a este. Concluímos que PS é congruente a QT. Tá, tudo bem. Analisando os ângulos, percebemos que o ângulo no vértice P, tá? É o que ele está dizendo ali, o ângulo no vértice P, que é aqui, esse ângulo interno, eu acho que ele está falando, e o ângulo no vértice Q, que é aqui, ó, eles se correspondem, né, por essas transversal, são ângulos correspondentes. Isso. E, portanto, tem mesma medida. Então, se eu chamo esse ângulo aqui de x e esse ângulo aqui de x, eles têm mesma medida. O outro, se um eu chamo de x, o outro também vou chamar de x. Eles têm mesma medida. Os ângulos em S, tá? Em S e em T, ó, o ângulo em T tem mesma medida. Y aqui, Y aqui. Pelo paralelismo entre as retas BC e entre as transversais U e V, das relações PS, QT, certo? E os ângulos internos aqui, ó, dois ângulos internos iguais, o ângulo em P e o ângulo em Q, o ângulo em S, tá aqui, e o ângulo em T, podemos afirmar que esses dois triângulos aqui, ó, são semelhantes, semelhança de triângulos. Pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, é isso que ele diz ali, ó, A, L, A, é um caso de semelhança de triângulos que a gente vê no ano anterior, tá? Ele mostra esse tipo de coisa no oitavo ano, quando tu tem triângulos que tem essa propriedade aqui, ó, dois ângulos congruentes e um lado entre eles congruentes. Então, e o lado deles congruentes. Então, ó, XY, XY. E X e Y são congruentes. E o lado que é suporte de ambos, tanto de X e de Y, tem a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse triângulo PSQ, ó, o triângulo PSQ é semelhante ao triângulo na mesma ordem, PQ, T e depois R. É semelhante a esse triângulo aqui, ó. Como essa medida é igual a essa medida, os triângulos, todos os lados têm a mesma medida. É isso que se conclui, mas para ver toda essa demonstração, na verdade, para ver toda essa demonstração, a gente teria que ver semelhança de triângulos, tá? Daí ele diz ali, ó, pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, concluímos que PQ, o segmento PQ e QR são congruentes. Na verdade, tu conclui que esses dois triângulos são semelhantes e mais do que semelhantes, eles têm a mesma medida, porque um dos lados tem a mesma medida que o outro, como eles são semelhantes, e essa medida aqui é igual a essa medida aqui é igual a essa medida aqui é igual a essa. Daí tu pode concluir, então,
que como esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Isso aqui é só uma demonstração e que não vai ser difícil da gente aplicar, tá? Vocês não precisam se preocupar. Ele tá mostrando aqui a proporcionalidade disso aqui, certo? Está mostrando, nesse caso aqui, que se essa reta aqui, ó, B, divide esse espaço aqui pela metade, então faz todo sentido para nós pensar que esses dois segmentos têm a mesma medida, porque eles foram todos, o segmento maior foi dividido pela metade, e da mesma forma que esse segmento aqui foi dividido pela metade, esses dois aqui têm a mesma medida, embora esse segmento aqui possa ter de medida diferente desse, né? Esse aqui está mais deitado, esse aqui está mais inclinado, com certeza PQ é maior do que AB, entretanto AB tem a mesma medida que BC, PQ tem a mesma medida que QR, tá? Então é isso, a gente resolve isso visualmente, na verdade. Muito importante, né? A demonstração, só que a gente teria que ter uma base anterior para ver essas demonstrações. Se AB sobre BC, se esse dividido por esse é 1, e o que é mesmo, esse aqui, ó, PQ sobre QR, também é 1. AC sobre AB, ó, esse aqui, ó, AC, se esse dividido por esse dá 1, tudo isso aqui, ó, AC é o dobro de AB. Todo esse grandão aqui é o dobro desse pequeno aqui, porque foi dividido pela metade. Então, todo esse segmento grandão aqui, dividido por esse aqui, dá 2. Né? Esse aqui é o dobro deste. Tá? E da mesma forma, PR aqui, ó, é o dobro de PV. Ou PQ, perdão, PQ. Então, AB sobre BC é igual ao PQ sobre QR, que é igual a PR sobre PQ. AC sobre AB é igual a PR sobre PQ. Tá? Então essa aí é uma forma. Segundo caso. Na figura, o feixe de retas paralelas RSP é cortado por duas retas transversais M e N, determinando os segmentos AB e BC que não são congruentes e têm como medidas números racionais. Então, agora no segundo caso aqui, ó, tá? A medida desse aqui não é igual à medida desse aqui. Tá? Não, essa reta aqui não está dividindo ao meio. Tá? Então, AB não é o mesmo que BC. E PQ não é o mesmo. Então, por consequência, PQ não tem essa mesma medida. Certo? Se são comensuráveis, tá? Ou seja, são números racionais, eu consigo ver uma unidade de medida aqui, ó, para distribuir esse aqui e esse aqui também simultaneamente, ou seja, retas que diga quantas vezes cabem cada uma ali, né, digamos. Mas isso aqui se as medidas são comensuráveis, essa medida for comensurável com essa. E daí, então, por isso que ele falou de números racionais, né? Mas é comensurabilidade que ele está falando. Vamos ver então. Vamos mostrar nesse caso que a medida AB sobre BC, se eu comparar a AB com BC, mesmo não sendo a mesma medida, certo? Se eu comparar AB com BC, é a mesma coisa que eu comparar PQ com QR. E da mesma forma, se eu comparar todo o segmento AC em relação a AB, por exemplo,
é como se eu comparasse todo PR com PQ. Eu poderia comparar todo o AC com a parte de baixo, com BC, e daí eu faria a mesma coisa, a razão seria a mesma, PR com a parte de baixo, QR, tá? E ele diz ali, AB com BC, ó, AB com BC é igual a PQ com QR. E AC, todo o tamanho aqui, ó, com o AB, e da mesma forma, PR, que é todo o tamanho, sobre PQ. Tá? Dividindo os segmentos AB e BC em partes iguais de medida U, temos AB são 3U, BC 2U. Se eles são racionais, ó, medidas, números racionais, vai sempre existir uma unidade de medida para os dois. Isso que significa comensurabilidade. Tu consegue uma unidade de medida padrão para contar esse aqui uma quantidade inteira de vezes e esse aqui uma quantidade inteira de vezes também. Precisa só ajustar o tamanho da tua unidade ali. Tá? Mas ele, na figura, ele faz isso, ó. São medidas racionais, em outras palavras, são medidas comensuráveis. É isso que ele quer dizer, tá? Medidas comensuráveis. Então ele consegue ajustar isso aqui, ó, em medidas que se pode contar tanto uma como a outra, né? Digamos, pega retas paralelas aqui, ó, eu consigo distribuir em três segmentos iguais, em três segmentos iguais de medida, de mesma medida aqui, ó, tá? E essa aqui eu consigo colocar nessa mesma medida aqui, nessa mesma medida, só que em dois pedaços iguais. Então, a distância daqui para cá é de três espaços e aqui para cá 2 espaços. O que provoca uma medida diferente aqui, mas da mesma forma. Se aqui foi dividido em 3 espaços iguais, aqui vai ser dividido em outros 3 segmentos de mesma medida e aqui em outros 2 segmentos de mesma medida na mesma reta. Tá? Então, isso daí pensando em medidas comensuráveis. Daí pode aplicar o caso anterior, né, para ver proporcionalidade. Assim, o segmento PQ tem 3 unidades de medidas, ó, PQ 3 unidades de medidas, QR 2 unidades de medida, tá? E QR 2 unidades e todo isso aqui 5 unidades de medida. Da mesma forma, o outro lado, né? O AB tem 3 unidades de medida, aqui pode ver que é ulinha, outra unidade de medida, né? Aqui AB 3 unidades de medida, BC 2 unidades de medida, AC 5 unidades de medida, tá? Que engraçado. Ah, tá, ele colocou ali, ele dividiu ali, tá? Pela construção obtemos as seguintes proporções. Se tu dividir AB por BC, o maior aqui pelo menor aqui, tu vai ter 3U dividido por 2U, ou seja, 3 meios. E se tu dividir aqui PQ por QR, ou seja, 3U' dividido por 2U' também vai dar a mesma razão, 3 sobre 2. Tem que acompanhar no teu livro ali, no final do livro, tá? Outra coisa, AC, ó, que é o tamanho todo, são 5 U's, tá? E a B são 3 deles, tá? Isso vai dar 3U sobre 2U, 3 meios, a comparação de tudo em relação a esse pedaço aqui. E a PQ em relação a QR
perdão, PR em relação a PQ, tá? Tu vai ter 5 linhas em relação a 3 linhas, vai dar 5 terços. Só um pouquinho que eu confundi aqui, gente. Para aí. AB em relação a ABC é 3U sobre 2U, 3 meios, tá? Depois PQ sobre QR é 3U' sobre 2U', 3 sobre 2. Agora, todo o pedaço aqui vai ser 5U, ou seja, AC, em relação a AB. 5U sobre 3U dá 5 terços, e a mesma coisa eu vou fazer aqui para comparar. 5 linhas, que é todo o teu PR, tá? Em relação a PQ, que é 3U'. A razão também, 5 terços. Comparando as igualdades, então chegamos às proporções. AB em relação a BC é a mesma coisa que PQ em relação a QR. E outra coisa, AC, que é todo esse pedaço aqui, em relação ao AB, é a mesma coisa que todo esse pedaço aqui, PR, em relação a PQ. Lembra sempre, né, que os segmentos eles são proporcionais. Não quer dizer que nessas duas linhas eles tenham a mesma medida. Aqui, ó, entre eles, todos eles têm a mesma medida, U e U, certo? Aqui, ó, entre eles tem todos a mesma medida, U', mas não significa que esse U aqui tem a mesma medida que esse U'. Essa reta aqui pode estar mais inclinada, mais deitada em relação a essa aqui, e a gente sabe que tem variação de tamanho para cada uma delas, tá? Mas os segmentos são proporcionais. Analisando nesta página, o caso em que os segmentos AB e BC foram divididos em partes cujas medidas são dadas por números racionais, ou seja, comensuráveis, para que a demonstração do teorema de Tales seja completa. Para que a demonstração do teorema de Tales seja completa, devemos considerar o caso em que as proporções AB sobre BC, PQ sobre QR, AC sobre AB, PR com PQ sejam válidas também quando as medidas AB, BC, PQ e QR foram dadas por números irracionais. Em outras palavras, a gente utiliza, né, quando os números, as medidas são comensuráveis, e tem que acreditar que são válidas quando as medidas são incomensuráveis. O que são medidas incomensuráveis? Por isso que ele usa racionais e irracionais.